Cumprimento a todos, especialmente a diretoria da SIC, pelo brilhantismo, pela iniciativa, que já tem sido considerada, inclusive pelo sistema CACB, como uma possibilidade de replicação. Então, portanto, eu diria que é uma oportunidade singular de a gente especialmente a SIC Garibaldi, exatamente porque se trata de uma iniciativa singular, extremamente significativa para todos nós. E a ideia é viajar um pouco por esse tema, especialmente diante da abundância de boas práticas e de uma série de referências que certamente vão nortear o nosso dia a dia, diante, inclusive, do reconhecimento de que a gente é ineficiente em capturar as melhores práticas, porque elas se multiplicam numa velocidade maior do que a nossa capacidade de prospecção, de captura dessas informações. Então, eu quero convidá-los a viajar pelos slides comigo, vou fazer a transferência, que é um privilégio estar com vocês, exatamente porque eu já trafego pelo tema associativismo há 22, 23 anos, e sempre com o olhar crítico de quem tem o propósito de reunir práticas referenciais. E isso me fez, informalmente, constituir uma espécie de observatório de boas práticas, embora se reconheça que, ao longo da nossa navegação hoje, várias injustiças serão cometidas, porque é muito difícil reunir as melhores práticas nacionais em função da dispersão delas pelo território nacional e, inclusive, fora do país. Mas, nessa viagem, nós vamos prosseguir na direção da abordagem aos seguintes temas, com o olhar de quem precisa edificar entidades de referência, foram pautados 10 temas diferentes para a reunião dessas boas práticas, a iniciar-se pelo estímulo à atividade empreendedora, que é um dos papéis nobilíssimos que precisa ser exercido pelas entidades no dia a dia, que é fertilizar o nosso território com a abertura de novos negócios, não só zelar pelas empresas já consagradas, mas, sobretudo, estimular a abertura de novos negócios, num contexto maior, pelo ambiente de negócios. Isso envolve políticas públicas, legislação adequada, disponibilidade de crédito, financiamento, educação financeira, qualificação profissional, tem vários desdobramentos. Vamos fazer escala por 2 temas essenciais, que são produtos e serviços, extensivos, inclusive, a benefícios, que é outro tema que suscita muito aquele questionamento, mas por que eu devo me associar, por que eu devo pagar mensalidade? Então, além dos produtos e serviços, há entidades que são mais arrojadas na oferta de benefícios e, portanto, podem cumprir melhor esse exercício de atração de associados. Vamos trafegar um pouquinho além dos produtos e serviços por aqueles de natureza ao acesso a mercados, exatamente porque eles são fortemente vinculados à competitividade empresarial e figuram na linha de frente os que exercem maior fascínio sobre a nossa clientela potencial, sobre os nossos associados, atuação em rede e cultura da cooperação, exatamente como elemento ligante de aglutinação dessa grande força associativa que a gente reúne e que, por muitas vezes, a gente negligencia, que o nosso maior patrimônio corresponde ao quadro social. Projetos e parcerias referenciais, exatamente porque, além das alianças e também de dentro do nosso portfólio, a nossa competência máxima dever ser dirigida à elaboração e gestão de projetos, a gente ainda tem alguns aspectos singulares, tem algumas entidades que conseguem arrancar alguns elefantes da cartola nesse tema, pelo menos pelo aspecto da singularidade. Sucessão, planejamento, um pouco da agenda estratégica da CE, isso como estratégia, inclusive, de revigoração da casa, etc. Estratégia de comunicação, e aí a gente pega um pouco, faz escala pelo tema apresentado nobremente pelo Evandro, mas vai além dessa fronteira, porque a gente vai falar também em relação ao marketing de guerrilha. Então, a gente vai extrapolar um pouquinho a questão comercial para fazer marketing institucional, que tem algumas particularidades também. Sustentabilidade de gestão, tanto no aspecto cotidiano da entidade, que é da profissionalização, mas também das referências de sistemas de gestão, certificação de entidades, e, por fim, vamos falar sobre promoção social e relacionamento com a comunidade, no entrelaçamento com os princípios associativos. Quem passou pelo Transformar vai rememorar algumas coisas por correlação, embora o conteúdo seja inédito. Então, vamos lá, nesse passeio nós vamos viajar por 20 entidades diferentes, aí eu peço, eventualmente,
Se houver alguma imperfeição quanto à informação, os slides, é porque o tema é palpitante e realmente eu tive que fazer um esforço concentrado, inclusive para buscar fotografias, imagens, isso quase nunca está disponível pronta entrega. Então, a gente vai iniciar pela Cicel, que é de Coronel Fabriciano, em Minas. Não adianta falar que eu tenho sido bairrista, mas certamente eu vou apresentar 5, 6 associações de Minas. É bom que se diga que no Brasil tem 18 mil entidades de representação empresarial, né? Era preciso falar um pouquinho sobre isso. Então, tem muito cacique, muito índio, tem mais de 20 milhões de empresas, com certeza, mas a gente tem mais de 18 mil entidades constituídas. A CACB, o sistema CACB, tem 2.200, 2.300 entidades, e é o mais capilar dos sistemas e provavelmente as mais significativas. Em Minas, são 853 municípios, sendo 301 ACS filiadas à Federa Minas, né? É um número bastante significativo, embora não haja cobertura de todo o território. E a gente inicia pela Cicel pelo seguinte, pelo aspecto da singularidade, né, do dia do bem receber. Coincide exatamente com 29 de abril, que é o dia em que 2 cidades vizinhas fazem aniversário, são Timóteo e Ipatinga. E a ACS se vale dessa condição para fazer um grande queimão, uma grande ação promocional, cujo efeito é muito marcante para o comércio local, inclusive com alguns transbordamentos na linha da fidelização, da prospecção de novos clientes. Mas isso é simbólico no seguinte aspecto, como a gente falou, dentro e fora da caixa. Cada minuto a mais que a gente possa ter de estabelecimentos com portas abertas, ainda que a gente vá para a internet. Provavelmente todo mundo vai ter que ter um outro ponto de venda na internet também, mas cada minuto, cada segundo, cada oportunidade a mais que a gente amplia de venda para as nossas empresas, isso significa posicionamento estratégico. Então, a gente precisa estar com um olhar muito crítico sobre isso, e nessa seleção eu considerei importante trazer à tona esse exemplo da Cicel, exatamente por descortinar essa possibilidade, que é de criar ações promocionais inovadoras e preferencialmente dirigidas à ampliação do tempo de funcionamento do comércio, das modalidades de venda, da captação de outros clientes. Que isso fique no nosso radar, sobretudo como um trampolim, para que a gente ofereça elasticidade ao nosso pensamento estratégico. Nós vamos expandir o tempo, nós vamos mudar os canais de venda, vamos mudar a linguagem, vamos investir na internet, a gente precisa sempre transpor os limites normais. E é uma entidade com 422 associados, no universo de 422, né, no universo de 110 mil habitantes. E tem um ótimo portfólio de serviços, tem uma série de outros aspectos interessantes da Cicel. A segunda entidade, a CIR Rondonópolis, Mato Grosso, tem 1.512 associados, é um município de médio a grande no Brasil, inclusive é um dos municípios mais importantes do Mato Grosso. E aí a gente tem uma referência bem interessante da CIR, na verdade está no slide à frente, depois eu retorno para falar um pouquinho sobre o aplicativo, mas a CIR tem no seu portfólio, não se preocupem com o tamanho da letra, vocês vão receber esse conteúdo, e aqui é só para a gente fertilizar um pouquinho a discussão. Eles têm um instituto de pesquisa, no Transformar até havia mencionado, Ribeirão Preto, já não tem mais, o instituto foi descontinuado ano passado, questões internas, mas o da CIR funciona, e funciona muito bem, e atua em 5 linhas preferenciais. A primeira é pesquisa de localização comercial, localização de imóvel, exatamente para correlacionar isso com potencial de venda, interesse estratégico de quem vai comprar. Pesquisa sobre preço, né, aceitação de preço, aceitação de produto, então está ligado aí a questão da aceitação, né, de determinados produtos e serviços, e também a pesquisa de mercado e de motivação para compra. Então, isso é como ferramenta acessória aos negócios, é excelente, e de maneira subsidiária, Rondonópolis tem um banco de dados, como a semelhança de um censo empresarial. Então, isso é muito significativo em relação ao tema business inteligência, exatamente pelo fato de reunir informações sobre as empresas locais. E esse é outro tema recorrente em nossas discussões. Hoje foi falado no início pelo Dr. César sobre LGPD. Informação é insumo estratégico. Se a gente conseguir mergulhar mais profundamente no conhecimento do nosso território, perfil das empresas, perfil de consumo, a gente tem nas mãos um insumo poderosíssimo. Então, isso por si só merece atenção especial
e a ACIR tem feito isso com equipe mínima. É um pesquisador, um estatístico, um cientista de dados, e mais 2 estagiários ou assistentes administrativos, mas a equipe é pequena, e em parceria com uma faculdade local. Quanto ao aplicativo, há cerca de 50, 60 associações que já têm aplicativos próprios, aplicativos, na verdade, derivados de uma grife. Tem 2, 3 empresas que produzem aplicativos hoje exclusivos para associações comerciais, e existem variações entre eles. Há desde a parte institucional, serviços, informações turísticas, informações locais, utilidade pública, e os mais graduados que já oferecem as campanhas promocionais, embora muita gente ainda goste do contato físico com os cupons, dos sorteios, muita gente ainda desconfia, por exemplo, do nível de confiabilidade de um sorteio virtual. Então, as pessoas são mais analógicas, gostam mais do papel, da ferveção do sorteio, mas existem aplicativos com essa característica de gestão das campanhas, e alguns que têm insights interessantes, como a Sigra, de Gravataí, já tem alguns embriões em relação ao cashback. Mas eu diria que Gravataí está num contexto diferenciado, vale a pena prestigiar essa iniciativa local do Rio Grande do Sul, e a CACB, de alguma forma, já tem prospectado oportunidades há algum tempo, na direção de se criar a moeda do comércio, se criar uma grande rede de consumo, uma espécie de marketplace de extensão nacional. Então, a CIR, né, tem essas 2 referências. A CIRA, eu vi inicialmente, o Zeca deve estar conosco, é consultor da CIRA, eu cumprimento, e a CIRA tem um diferencial, que é exatamente oferecer consultorias gratuitas nos temas planejamento, marketing, finanças e recursos humanos, gratuitamente. Isso é um benefício. Então, dentro também do conceito do fora da caixa, é um benefício que tende a atrair um número considerável de associados, tanto é que a CIRA ela é muito bem posicionada em Minas, com 755 associados, no universo de 41 mil habitantes. É bastante significativo isso, exatamente porque em Minas a gente tem mais de são 853 municípios, e os municípios, eles são notadamente pequenos, em geral são pequenos, e muitos municípios com baixo dinamismo econômico. E isso serve como trampolim para que a CIRA também receba demandas qualificadas em relação a ações de capacitação, em relação a consultorias especializadas, a projetos específicos. Depois, se eu eventualmente tiver cometido alguma gafe, sinta-se à vontade, Zeca, em interferir. E os demais também, tem algumas pessoas que estão aqui por meu convite, então eu me sinto, ao mesmo tempo, muito confortado pelo fato de terem me ajudado, mas eu sei que, eventualmente, posso cometer alguma gafe. Não é fácil ser porta-voz do sucesso dos outros. Então, naturalmente, fiquem à vontade. Em relação à CIPA, Pouso Alegre, né, continua a sede de Minas, mas não é por bairrismo, é por causa do didatismo das experiências. Tem muitos casos do Rio Grande do Sul também, depois vocês podem insinuar que a maré virou. Pouso Alegre tem 1.260 associados, 150 mil habitantes, você está entre os municípios médios, mineiros, tem uma economia diversificada, mas o interessante é que está a fachada da CIPA e tem aqui 2 showrooms, né, a resolução está baixa. Esses showrooms, eles são sorteados entre os associados, que expõem seus produtos, inclusive serviços, e isso gera uma efervescência interessante, porque o espaço dirigido ao associado, ele não é muito grande, mas ele é nobre e gera forte repercussão, forte vínculo com o associado. Na linha dos benefícios, também é uma componente interessante, e como eu tenho visto em relação especialmente a SICs, né, vocês têm uma infraestrutura extraordinária, na maior parte dos casos, pelo menos as que eu conheci, que eu conheço, têm excelente infraestrutura. A estratégia de ter um espaço para exposição de produtos dos associados, ela por si só, ela é um vetor interessante de atração de associados, de posicionamento estratégico e de aproximação com associados. Esse registro é bastante interessante. Pouso Alegre tem também um aplicativo que gerencia uma série de informações, entre elas as campanhas. Aqui a gente tem o exemplo da CISP, também no interior de Minas, município com 81 mil habitantes, 2.700 associados. A CISP já é uma entidade de caráter mais diversificado, fica no centro-oeste mineiro, né, mais ao sudoeste, aliás, na direção de Franca, Ribeirão Preto, que ficam ali no eixo mais ou menos 100 e poucos quilômetros de distância. E está num eixo importante do estado,
mas a grande singularidade da CISP é exatamente o fato de constituir um número muito grande de alianças estratégicas, exatamente voltadas à melhoria do ambiente de negócios. E ela, inclusive, tem conexões, né, com cooperativas de crédito, mas, inclusive, atuou na criação de uma delas e no soerguimento de outra, e isso de maneira proativa, não é simples e unicamente apoio institucional, não. É uma ação de entrelaçamento. Então, a CISP atua muito no florescimento, na fertilização do ambiente institucional, no apoio a outras instituições. Teve, inclusive, uma escola gerencial do SEBRAE, né, por mais de 15 anos. Essa escola, por fim, ela foi descontinuada mais por mais uma questão de demanda, mas era uma escola que figurava, inclusive, entre as bem-sucedidas do país. É gestora do SESI, né, em parceria com o Sistema Indústria. Tem alianças também com o Sindicato Rural, chegou a gerenciar uma área física do Sindicato Rural local. Tem vínculos com o BDMG, com a Junta Comercial, o CIEE, né, que é Centro de Integração Escola-Empresa. Tem uma série de ações de responsabilidade social empresarial, e esse número particular, 2.700 associados, é bastante alto para o perfil dos municípios mineiros, né. Tem ações referenciais também desenvolvidas ao longo da pandemia, tanto na questão da distribuição de máscaras, também na atuação em relação ao fechamento do comércio, foi um dos mais breves do Estado, em articulação com a Prefeitura, tem forte participação em conselhos municipais, e, portanto, é um exemplo bastante eclético e interessante pelo fato de reunir uma série de atributos singulares. Em relação, agora eu vou saltar no capítulo Rio Grande do Sul, e aí a gente vai para um outro tipo de reflexão, né, por exemplo, é uma CDL, né, vocês têm muitas associações, a exemplo de Minas, que trabalham de maneira consorciada com as CDLs, né, de maneira, inclusive, harmônica. Em alguns lugares é proibido mencionar o nome CDL em relação a associações comerciais e vice-versa. Felizmente, no Rio Grande do Sul não é assim, em Minas também não, mas em alguns lugares existe uma trincheira. E a CDL Pelotas, né, ela tem uma singularidade bastante interessante, porque a economia do município ela é diversificada, mas o ícone Fena Doce, a Feira Nacional do Doce, tem gerado uma nova aura econômica para o município, uma nova vertente. E aqui a gente vê as rainhas, né, uma festa super bem promovida. Eu não tive a felicidade de ir presencialmente, mas sempre tive notícias de ser muito significativa, e é um exemplo que a gente enaltece exatamente pelo fato de criar uma nova vertente econômica para o município, e de gerar também um posicionamento muito relevante para a própria CDL. Então, há toda uma repercussão em torno dessa feira, inclusive em relação ao MEI, né, um bom contingente de expositores deriva do segmento MEI, mas é uma festa também que se consolida, uma das feiras nacionais mais glamurosas, de certa maneira, porque o brasileiro é doceiro também, né? O mineiro é doceiro, mas o gaúcho também é doceiro, e isso, de alguma forma, amplia essa oportunidade de atuação de uma entidade pelo desenvolvimento econômico local, pelo efeito multiplicador desse tipo de ação. E eu sei que muitas outras SIC, inclusive, têm iniciativas de feiras setoriais, né? A exemplo da própria SIC Garibaldi. A gente sabe da expressividade, da relevância desse tema, que tem conexões também com acesso a mercado. Deixa eu olhar como é que está o nosso tempo, exatamente para dimensionar bem aqui os exemplos. Na mesma linha, o Intersindico, porque, na verdade, a gente tentou pegar um pouco o mosaico, né, mostrar um pouquinho o CDL, e vou mostrar um único sindicato patronal, embora haja muitas práticas interessantes também de sindicatos patronais. Mas apenas para não dizer que não falei das rosas, né, das flores, exatamente porque tem outros sistemas de representação que também desempenham papel bastante importante na competitividade empresarial e no ambiente de negócios. O Intersind, ele é regional, ele abarca 6 municípios vizinhos, ao redor de Ubá, e conseguiu conceber em torno de si, né, porque é um município pequeno, 53 mil habitantes, conseguiu conceber em torno de si essa dimensão de polo moveleiro. E por muitas vezes a gente reitera isso também no transformar, mais ainda no conteúdo voltado às lideranças. Cada município precisa de uma aura, de um emblema econômico, uma identidade que o faça ser associado a um comportamento de diferenciação.
né, como Gramado tem uma alma diferente, como Garibaldi tem uma aura, uma alma diferente, a gente precisa desses ícones. Se for uma economia diversificada e, ao mesmo tempo, com uma identidade própria, melhor ainda. Mas, se não for possível, essa identidade pode estar correlacionada a um único elemento de mercado, que pode representar um aspecto de fragilidade, porque aquela economia pode em algum tempo ser ameaçada, ou pelos mercados internacionais, ou pelas políticas macroeconômicas, questões regionais, locais, mas é importante ter em torno de si uma identidade econômica que referende aquele município como algo diferencial, como Veranópolis, né, que é chamada a cidade da terceira idade, que criou também em torno de si esse ícone. Então, é importante a gente erguer esse tipo de estratégia, e a gente precisa nos debruçar nessa análise, qual é a nossa identidade econômica, como é que a gente vai ser reconhecido localmente e em outras localidades, qual vai ser a nossa aura. E aqui tem um composto, né, que é a Feira de Móveis de Ubá e região. Essa feira, inclusive, ela tem um calendário fixo, foi afetado pela pandemia, por razões óbvias, mas também é uma feira itinerante. E, inclusive, pelo menos há 5, 6 anos, ela percorria o interior do país, né? Eram 5 feiras anuais, mas sempre em locais, em regiões, não necessariamente capitais brasileiras, exatamente para fazer conexões com o mercado. E de fato, né, a produção de móveis sofre um ataque muito grande, inclusive da concorrência internacional, móveis asiáticos, chineses. Então, é importante colocar no radar essa perspectiva de estar sempre um passo à frente da concorrência, com inovação, com produtos diferenciados. Na mesma linha, né, tem as mostras, né, quer dizer, exatamente em conexão com a feira, as mostras têm esse caráter itinerante, e seminários, uma série de ações técnicas de capacitação, de aproximação com fornecedores, que visam o fortalecimento dos 310 associados. É um número considerável, exatamente porque são indústrias e algumas já naquela configuração de média a grandes empresas. Então, essa é uma matriz econômica interessante pelo porte das empresas. Aqui a gente tem um exemplo bem singular também de Minas. Eu ia trazer, inclusive, algumas outras referências de marketing de guerrilha, mas vai um pouco além disso, né? Que aqui a gente tem o sutiã gigante, está na faixa aqui o maior sutiã do Brasil, mas, na verdade, é o maior do mundo, porque para fazer a homologação como maior do mundo, inclusive figurar no Guinness, tem uma taxa que é paga, e a associação achou por bem não seguir esse rito. Mas é simbólico, né, essa ação em si da Aciju, ela é simbólica porque a gente tem um município bastante pequeno, né, 22 mil habitantes, e que já numa trajetória de 20, 25 anos tem se firmado como a capital da lingerie em Minas, e já é um polo, inclusive, exportador. Durante a pandemia também conseguiu se repaginar, muitas empresas fizeram pijamas, produziram máscaras, então é um local, é um ambiente, um território palpitante, uma referência interessante. Na mesma linha do que a gente havia falado, né, comentado a camiseta gigante de Brusque, que eu não consegui trazer uma imagem para vocês, mas fica a lembrança, o calçado gigante também de Nova Serrana, mas o precursor disso foi a camiseta gigante de Brusque, da AMP de Brusque, que nem participa diretamente do sistema CACV, é uma associação de micro e pequena empresa. Aqui é uma menção, não deu para trazer a imagem do encontro naviraiense ausente, mas também fica dentro da filosofia do Fora da Caixa. Por quê? Porque se a gente pensar que no Brasil a gente também tem um comportamento migratório das pessoas, né, do interior para as capitais, do sul houve uma migração muito grande da região sul do Brasil para o centro-oeste, exatamente em torno aí do boom da soja, do crescimento da economia do agronegócio, a gente assiste a saída, esse êxodo, de muitas pessoas relevantes das nossas comunidades. Então, em Naviraí, essa festa também foi descontinuada, ela aconteceu por 2 vezes, 1998 e parece-me que em 2003, e a ideia era exatamente reunir cidadãos ausentes. Para fazer o quê? Para estabelecer conexões, né? Conexões institucionais, conexões de negócios, e é comum que muitas pessoas que deixem, né, os seus ambientes natais, as suas cidades natais, tenham se firmado em outras localidades com destaque. Então, isso por si só é glamuroso,
Não dá para fazer a todo ano, mas se puder ser feito de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, normalmente é algo que culmina com aquele conceito que a gente mencionou, um pouco de pertencimento, um pouco de aliança estratégica, mas é uma ideia, né? É um conceito que pode ser desdobrado no sentido de buscar o retorno dos filhos pródigos. Aqui também já num contexto até mais ofensivo, de estratégia de comunicação, que é o exemplo da CDL BH, que é a maior CDL do país. O prédio é gigante, né? Aqui a fachada escondeu, inclusive o prédio tem 12 andares, mas ele está aqui atrás. É super bem posicionada em Belo Horizonte, super bem conceituada, tem 13 mil associados. Para uma capital, a gente assiste quase sempre esse fenômeno, né? O número de associados proporcionalmente é mais baixo do que no interior, mas a CDL tem 2 ações super campeãs. A CDL-FM, que, por incrível que pareça, é apenas a 12ª em audiência em Minas, mas digamos que a natureza da audiência é extremamente qualificada. Quando a gente pega o extrato da audiência, faixa etária, nível de renda, nível de formação, isso sem qualquer estereótipo, né? A gente está falando absolutamente dentro da análise socioeconômica, né? Não tem aqui nenhum juízo de valor. É um público extremamente qualificado, é um público considerado formador de opinião. Então, é uma rádio eclética, mas com uma programação bastante densa, tanto na direção do entretenimento, tem uma ótima programação cultural, mas é um excelente agente de divulgação institucional da própria CDL, né, de posicionamento da CDL. E, além disso, tem o prêmio CDL de jornalismo, que é outra estratégia típica de guerrilha, mas que a gente até coloca num patamar superior, dentro de uma estratégia mais elaborada de comunicação. Essa última edição ainda está em andamento, os vencedores vão ser anunciados agora em setembro, a solenidade de entrega dos prêmios, mas é uma excelente forma de colocar em evidência a entidade empresarial e de despertar interesse para temas essenciais para o nosso público. Então, o prêmio de jornalismo representa um daqueles tiros bastante singulares, com altíssimo nível de eficácia em relação à repercussão e ao entrelaçamento com o público-chave, que é a imprensa. Nós, de certa maneira, nós digladiamos com a imprensa em relação a quem que é o quarto poder, são as associações empresariais ou a imprensa. Então, quando a gente tem essa aproximação com a imprensa, a gente pode até mesmo conseguir uma posição mais destacada nessa briga no bom sentido. Aí vou citar a SIC São Marcos, que notadamente, tem uma das maiores per capita associativas do país, nas minhas anotações, nas minhas referências, no meu business intelligence informal, porque isso não está documentado da maneira mais adequada, com certeza é uma per capita muito grande, e aqui a gente tem uma ação, sobretudo, de gestão financeira que é muito bem feita. Conversei com o Dorival, com a Plenara, eles tiveram 8 baixas apenas ao longo de toda a pandemia. Considerando que o número de associados é muito grande, sem dúvida alguma, isso decorre de uma atuação muito bem feita em relação à fidelização de clientes, ao entendimento, à aproximação dos associados em relação ao interesse dessa clientela, do nosso público. Então, notadamente, é uma referência. E essa aqui digamos, a sede, estão na transição da sede antiga para a sede nova. Aqui está a fachada do Sicredi, mas certamente essa fachada corresponde a uma área terceirizada para o Sicredi. Então, com certeza, é uma das associações mais vibrantes do interior do país em função dessa performance. A CI de Brusque, né, e Brusque é um capítulo à parte, porque Brusque tem a AMP, que é muito forte, tem cooperativas fortes, e é um dos municípios mais destacados no Brasil, tanto em relação à efervescência econômica, e embora esteja bastante vinculado à questão têxtil, mas é um segmento têxtil com diversificação. Tanto é que agora Brusque se autopromove em torno da denominação Vale das Toalhas, tem uma marca coletiva, né, um exemplo muito marcante, porque tem uma marca coletiva ligada ao Vale das Toalhas, e, entre outras coisas, Brusque tem a AMP é muito forte e desenvolve ações de acesso a mercados, desenvolve rodadas de negócios, tem feiras próprias. A gente tem pelo menos duas entidades empresariais muito fortes
e ambas detentoras de muito prestígio. Tem uma ação até relativamente harmônica em relação aos seus nichos de atuação. Mas vai além disso, bem além. Brusque, inclusive, é uma das maiores e mais pujantes referências no país em relação a núcleos setoriais. São 21 no total, e eu, particularmente, recomendo, né, que quaisquer entidades tenham núcleos setoriais, porque eles dão personalismo ao tratamento das demandas setoriais. É possível fazer isso de forma mais generalista, mas provavelmente não há uma tecnologia tão densa quanto a do Programa Empreender, Programa Capacitar, que eu tive a honra de ser, inclusive, conteudista dos dois, mas não tem programas referenciais mais densos em relação à reunião e atuação regional das empresas. E aqui a gente tem uma singularidade, só do setor têxtil tem 3, porque a gente tem esse núcleo, né, de facções têxteis, que foi, inclusive, vice-campeão do Prêmio Empreender esse ano. Parece-me que os empresários adquiriram mais de 10 milhões em equipamentos, como transbordamento do programa, mas naturalmente com investimentos próprios, mas foi diante dessa aproximação que houve, inclusive, conexão com a criação do Vale Têxtil, né, Vale das Toalhas. Então, são grupos que têm amadurecido de uma maneira extraordinária. Tem um outro núcleo aqui voltado ao setor têxtil, de malharias, né, que já é outro segmento, e tem um de beneficiamento têxtil. Então, são 3 nesse segmento. Mas aqui a gente ainda vê mais diversidade. Tem aqui o de agropecuárias e pet shops, de saúde, aí vem os núcleos multissetoriais, né, ou mais generalistas, que são de mulheres empresárias, jovens empresários, tem um de contadores, de e-commerce, e parece-me que também de economia criativa e de gestão ambiental. E 2 núcleos, aliás, de municípios vizinhos, né, que aí já é uma outra linha de transbordamento institucional. Brusque alcança municípios vizinhos que são pequenos, que têm associações com menos musculatura, menos envergadura, em relação às quais há parcerias para a implementação de programas de núcleos empresariais. Então, por extensão, Brusque atua também nessa vertente. E, na sequência, a gente fala um pouquinho da Microempa, que também é uma entidade super destacada. Eu até vou ver se a gente consegue ver rapidamente um vídeo sobre empreender, porque a Microempa foi vencedora do Prêmio Empreender esse ano, anunciado agora há praticamente uma semana, exatamente pelo conjunto da obra, além de ter 18 grupos empresariais, com alcance a mais de 300 empresas, né, num ambiente em que a gente tem 2.800 empresas associadas, né, 300 são nucleadas. Essa tiragem também chama atenção, porque é uma forma de oferecer bastante personalismo ao tratamento dirigido às empresas associadas, e com um crescimento de 8% do faturamento durante o período de pandemia. Isso decorre exatamente da área comercial, que é muito forte, que manteve o portfólio oxigenado e dirigido a esse momento de transição. 8% de 2.800 são praticamente 250 empresas, então isso também é muito meritório, e 8% de expansão do faturamento durante o período de pandemia. Eu vou pedir a vocês, licença um instantinho, acho que vale a pena a gente ver o vídeo rapidamente, porque ele também vai ilustrar exatamente. Deixa eu ver se eu consigo fazer a transição direta para o vídeo, ou não. Eu vou interromper o compartilhamento. Pensem nas perguntas, por gentileza, mas acho que vale a pena expor esse vídeo, ele é curtinho. Eu vou retomar novamente o compartilhamento, vai cortar um instantinho, aí eu peço atenção a vocês, exatamente até eu retomar o compartilhamento. Só um instantinho. É breve, eu cortei o vídeo, vai dar 1 minuto e meio, mais ou menos. Só um momento. Então, vamos lá. Vamos ver, se tiver alguma falha, vocês me avisam. Ele trouxe para a Neograph não só aumento de faturamento, como capacitação, participação em feiras, mas abriu os olhos para novas oportunidades.
Hoje, né, nós temos 6 empresas, e isso só foi possível através dessa capacitação do Projeto Empreender, né? Então, o Empreender foi fundamental não só para a nossa empresa, a Neograph, mas também para ajudar outras empresas a se reestruturarem. Conseguimos aplicar todas as ações que aprendemos, tivemos amadurecimento como empresa, fizemos várias viagens para conhecer feiras. Nós éramos MEI, empresa pequena, onde meu marido tocava toda a produção sozinho. E hoje eu trabalho junto com a Nilton e conseguimos agregar equipamentos, nossa estrutura física, e hoje nós temos 2 colaboradoras. Então, o crescimento é em conjunto. Só temos a agradecer pela participação. Foi através do projeto Empreender que eu formalizei essa minha grande paixão pelo bordado em um negócio. Foi no Empreender Competitivo que percebi o quanto o meu trabalho tem valor. É um valor que transforma pontos em estampas, em histórias, em conexões. As capacitações, as vivências e as trocas de experiências que tive no competitivo me fizeram transformar meus sonhos em planos. Porque, por enquanto, a minha empresa é uma MEI com grandes planos. Mas, como eu disse, é por enquanto. Depois do projeto Empreender, a minha empresa mudou a identidade visual, mudou a metodologia de trabalho. Nós passamos a utilizar métodos que nós conhecemos na viagem a Chicago. Inclusive, hoje a gente já está estudando outras formas de melhorar esses métodos que já estão implantados e sendo utilizados desde 2019 em nosso escritório. Empreender é muito mais do que uma palavra. Empreender, para mim, é um sentimento. E você ter esse sentimento ao lado de um grupo, que é o Grupo Teia e a Microempa, só faz o seu negócio crescer. O meu negócio, ele se tornou online e está em ascensão. Isso significa uma nova maneira de administrar. Experiências que tive no competitivo me fizeram transformar meus sonhos em planos. Porque, por enquanto, a minha empresa é uma MEI com grandes planos. Mas, como eu disse, é por enquanto. Depois do projeto Empreender, a minha empresa mudou a identidade visual, mudou a metodologia de trabalho. Nós passamos a utilizar métodos que nós conhecemos na viagem a Chicago. Inclusive, hoje a gente já está estudando outras formas de melhorar esses métodos que já estão implantados e sendo utilizados desde 2019 em nosso escritório. Empreender é muito mais do que uma palavra. Empreender, para mim, é um sentimento. E você ter esse sentimento ao lado de um grupo, que é o Grupo Teia e a Microempa, só faz o seu negócio crescer. O meu negócio, ele se tornou online e está em ascensão. Isso significa uma nova maneira de administrar e um novo foco. E agora eu me sinto muito mais segura. Obrigada, Microempa. E aí tem um detalhe, a Microempa ainda tem um outro atributo que captou mais de R$1 milhão em projetos de parceria, entre eles um projeto com a Comunidade Europeia, que é o Alinvest, e também parece-me, com o governo do Estado, né, recursos captados em direção à viabilização dos projetos das empresas. Mas essa capacidade de alavancagem ela é bastante emblemática da atuação regional da Microempa, em função desses predicados. A gente tem uma outra entidade muito vigorosa, que é a de Toledo, que tem uma atuação muito forte em relação ao desenvolvimento econômico local. Inclusive, aqui tem algumas citações, né, Natal institucional, Toledo contra a Covid, mas de uma maneira extremamente concreta em relação à natureza das ações. Uma coisa é fazer uma citação sobre uma feira institucional ou uma atuação relativa à pandemia, mas isso num contexto extremamente realizador, com forte influência sobre o poder público, tanto é que o tempo de fechamento também dos estabelecimentos foi mais curto em Toledo, e, inclusive, a entidade tem a prerrogativa quase que permanente de indicação do secretário de Desenvolvimento Econômico, mas não de uma maneira proforme, de uma maneira extremamente proativa, com orçamento, com equipe, com autonomia decisória. Isso também faz reverberar de maneira muito marcante a atuação da CIT Toledo. E em pautas estratégicas, né, os pedágios, né, que têm sido
esse tema tem sido recorrente, e a gente sabe que isso é um agente de penalização da sociedade, exatamente por causa da bitributação ou da incidência de custos acessórios para as empresas. Então, a gente precisa realmente pressionar para que a gente tenha melhor infraestrutura, sem que haja novas contrapartidas da sociedade. No campo também logístico, uma atuação bastante interessante em relação à questão de novos modais de transporte, no sentido de colocar esse eixo territorial do desenvolvimento como uma grande conexão, grande entreposto comercial e logístico. O Vote em Candidatos daqui, que já é uma campanha liderada há alguns anos por Toledo, no sentido de trabalhar o voto consciente, de gerar influência num contexto estratégico, pesquisas institucionais de variada natureza para tomada de decisão, e mais ainda, acompanhamento legislativo, na linha do que nós falamos da assessoria legislativa, para gerar interferência na Câmara Municipal, para produzir interferência também em relação ao Executivo, atuar naquela fronteira exatamente do controle social externo, tem uma agenda definida com o Executivo Municipal, e isso também transborda na direção dos projetos prioritários, do planejamento orçamentário, e inclusive nos ritos eleitorais, né, na sucessão eleitoral. Tem lideranças altamente ativas que impactam esse processo eleitoral, que tem interferência direta na formação, na eleição de vereadores, na eleição dos representantes do Executivo, né? Aquela postura que a gente já mencionou. A CE, a SIC, ela é partidária, mas ela não é a política, porque já há algum tempo a gente tem precisado de mais ética, mais inteligência e, inclusive, mais comportamento visionário na gestão pública, e Toledo faz isso com excelência. Aí vem também a agenda estratégica, a pauta de reivindicações, aqui também como transbordamento da pandemia, boletim conjuntura econômica, parece um pouquinho com a exposição feita hoje por São Leopoldo, exatamente para gerar massa crítica em relação a aspectos essenciais do desenvolvimento econômico local, e aqui mais uma outra agenda estratégica ligada exatamente às medidas contra a corrupção, né? Um pouquinho aí na linha do Observatório Social, de uma maneira talvez mais fluida. E aqui, como complemento de Toledo, em relação a núcleos setoriais, eles têm um número significativo de núcleos, são 17, me parece, e com um modelo de business intelligence para a gestão dos núcleos empresariais, com análise de frequência, nível de satisfação, resultados gerados, né, principalmente impactos gerados nas empresas. Então, Toledo talvez represente um dos melhores compostos em relação à sustentabilidade financeira, posicionamento estratégico perante os associados e entrelaçamento institucional com outras entidades e forte interferência nos poderes constituídos. É um ícone ao lado de Maringá, que também é muito significativa, mas Toledo, embora o município seja um pouco menor, né, 143 mil habitantes, surge com essa característica muito forte. Vou acelerar um pouquinho, porque a gente tem mais umas 8 ACEs a expor, felizmente, né, a coletânea é extensa, mas ainda assim ela é modesta em relação a todo o nosso potencial. A CIGES, que é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, está centrada no município com 181 mil habitantes, 1.420 associados, é a cidade sede da WEG, né, que é das maiores produtoras de motores do mundo, né, sempre está aí na dianteira como maior, eventualmente como segunda maior produtora de motores do mundo, isso é surpreendente, né, cravado no interior do estado de Santa Catarina. Também é uma entidade com múltiplas facetas, parecida com o Toledo, tem uma sede gigantesca, né, essa foto aqui é tímida em relação a todo o acervo, e ela é uma entidade de natureza multi-institucional, tem sindicatos patronais hospedados, junta comercial, núcleos setoriais, inclusive também a conexão com a universidade, com centros tecnológicos de pesquisa, é uma das entidades de referência no país, certamente figura entre no mínimo, entre as 20 melhor posicionadas no país em relação à sustentabilidade e ao preenchimento dessa agenda estratégica. E aqui, como destaque, né, a CIGES tem 18 núcleos implementados, são 280 empresas, então aqui a gente percentualmente tem um número muito grande entre associados e empresas nucleadas, são 300 praticamente, então isso se aproxima quase que 20%
das empresas são nucleadas, e isso representa um forte fator de competitividade, e recentemente, como ação de destaque, instituiu o que seria semelhante a uma central de compras e negócios, né, que atualmente tem sido chamado exatamente de uma unidade de compras coletivas, o que denuncia exatamente o nível de amadurecimento entre as empresas para que essa ação não gere também nenhum tipo de contraponto local, né, porque as empresas se reúnem, elas vão comprar mais barato e vão buscar fornecedores dentro, fora do município, eventualmente vão privilegiar fornecedores locais, mas sempre com a perspectiva de negociar melhores condições. Então, esse é um dos aspectos de destaque, e também o Assiges em Rede, que é uma ação de entrelaçamento, de atuação integrada entre núcleos setoriais, no contexto da gestão, né, da divulgação, da disseminação de informações, da gestão da informação entre núcleos. Com certeza é uma das entidades mais destacadas no país. Sempre que se fala em fazer missão empresarial para conhecer entidades referenciais, ela figura entre as queridinhas, e não por acaso, é por merecimento. De Ribeirão Preto também é outra que figura nessa lista. Ribeirão Preto tem 711 mil habitantes, cerca de 5.100 associados. A singularidade de Ribeirão Preto está associada aqui à reunião de núcleos do setor de tintas, né, em torno de uma cooperativa. Então, por muitas vezes a gente fala, existem vários CNPJs, podem existir dentro de uma CE, é perfeitamente admissível isso, apesar dos riscos inerentes comentados hoje pelo Dr. César, outra menção feita por ele, né, por causa da questão da definição de fins lucrativos ou não, mas o fato de ter múltiplos CNPJs confere às entidades essa multiplicidade de identidades e de oportunidade de atuação. É corriqueiro, quando um núcleo fica muito forte, que ele se desprenda da ACE. Isso já aconteceu, é um fenômeno mais ou menos recorrente, em relação a vários segmentos. Mas, curiosamente, em Ribeirão Preto, não houve isso, e não necessariamente vai acontecer. Isso denuncia exatamente o nível de amadurecimento desse tipo de núcleo setorial, que, inclusive, tem como ação referencial, foi a aquisição de um imóvel para a composição de um centro de distribuição. Esse imóvel avaliado em mais de R$1 milhão e rateado entre as empresas, né, o que significa também que é uma ação que denuncia muita maturidade. E aqui uma rodada de negócios virtual feita durante a pandemia, já de modo a celebrar ou a inaugurar essa nova prática de ações virtuais, e certamente uma ação, além de ser de vanguarda, muito bem sucedida. Então, Ribeirão Preto também tem um pacote de benefícios muito interessante, para o associado gera muita atratividade, e eu destacaria exatamente as assessorias jurídicas, tanto para ações individuais quanto coletivas. Tem um histórico, inclusive, de ganhos de causas coletivas, principalmente em relação a telefônicas, em relação ao governo, ao recolhimento indevido de impostos, etc. Tem um retrospecto muito significativo nesse campo. E como realmente o brasileiro tem essa índole litigante, é um artifício bastante interessante suprir as empresas com esse tipo de atendimento jurídico. A CID, né, também de Minas, é a Associação de Divinópolis, município com 240 mil habitantes, 1.100 associados, tem um gatilho muito interessante, que é a atuação por intermédio de uma rede institucional. É um conglomerado animado pela CID, não é propriamente liderado, mas é, sobretudo, fomentado, articulado pela CID, em conexão com outras instituições. São 18 instituições. Aqui a gente vê que esse também é um elemento propulsor dessa organização, desse tecido institucional em prol do desenvolvimento local. Então, a gente tem a CDL também, a Brasel, uma série de conselhos regionais, clube de engenharia, aqui a FIENG, que é a Federação das Indústrias, o Observatório, a Ordem dos Advogados, que também corresponde a um conselho profissional, o SEBRAE, a Partícipe, mais um sindicato patronal e os demais, né, mais 3 sindicatos patronais, o que demonstra exatamente também o nível de amadurecimento institucional desses demais parceiros. E tem já alguns resultados evidentes dessa atuação, né? Um deles, dos mais significativos, é exatamente uma forte interferência sobre o executivo local. Isso talvez seja um dos mecanismos mais dinâmicos para fazer prosperar a agenda estratégica empresarial
e para produzir interferência na gestão pública, na administração pública, que de maneira categórica tem gerado muita apreensão social, né? A gente sempre fala que se a gente conseguir retirar da gestão pública qualquer centavo, ou se a gente conseguir condicionar o melhor uso dos recursos, a gente cumpre bem melhor o nosso papel, a nossa missão institucional. Aí vou também, para não dizer também que não falei das rosas, né, vamos falar de entidades realmente pequenas, que têm aspectos muito singulares de sustentabilidade e de gestão. Missal, no Paraná, que é um município com com pouco mais de 10 mil habitantes, com 210 associados. Só que tem uma população bastante idosa, então a taxa de empreendedorismo em Missal é muito baixa, né? Embora eles tenham apontado aqui 270 empresas, né? Aliás, são 350, eu que transcrevi errado, 350 ou 370. Ainda que haja erro, que o município tenha 500 estabelecimentos formalmente constituídos, eles têm uma altíssima taxa de adesão. E isso é decorrência de um número muito grande de ações promovidas, inclusive a ACE foi despejada da prefeitura há cerca de 3 anos, né? Quer dizer, funcionava em instalações públicas, foi despejada, essa é a sede atual, e esse, né, digamos que essa ação de despejo, ela culminou com uma efervescência muito grande da ACE, e coincidiu também com a implantação de um modelo de certificação de entidades empresariais, que particularmente eu participei desse modelo, eu fui autor metodológico do modelo para a FACIAP, e vou fazer comentários sobre isso em relação a Missal e em relação a Quedas do Iguaçu, que são 2 entidades pequenas que implementaram esse modelo de gestão e que tiveram um salto quântico bastante significativo. No caso de Missal, né, Missal tem também um vínculo muito grande com as cooperativas de crédito locais, Sicredi, Sicobi, Cressol, né, e por decorrência desse entrelaçamento tem uma série de ações desenvolvidas em conjunto, e entre elas não só a educação financeira, mas também a oferta de crédito em condições bastante chamativas para os associados. Tem uma modalidade de combo, né, os associados podem comprar combos diferentes, então as mensalidades são diferenciadas, e isso oferece a esse público pacotes diferentes de soluções. Tem uma série de convênios, né, saúde, odontológico, línguas, etc., e tem também núcleo setorial da mulher, tem feiras, né, tem uma feira multissetorial, feita a cada 2 anos, tem câmara de mediação e arbitragem. Para um município desse tamanho, é surpreendente que tenha uma câmara, e a câmara funciona bem, entre outras iniciativas bastante significativas. É uma entidade superavitária e que está numa forte trajetória de crescimento. Também tem um ótimo vínculo, apesar do despejo do prefeito anterior, tem ótimos vínculos com a atual gestão e tem interferido no desenvolvimento econômico local. Aqui, Quedas do Iguaçu, né, eu vou falar um pouquinho sobre o modelo de certificação de entidades. Ele é centrado exatamente na avaliação, na verdade, são 10 componentes diferentes, mas aqui estão retratadas, né, 7 componentes, exatamente porque ele é calibrado em função também do porte das entidades. Avaliam-se, né, os itens pessoas, processos internos, finanças, clientes, cultura associativa, desenvolvimento econômico local, portfólio de produtos e serviços. Isso vocês vão ver aqui, ó, o T0 é o azulzinho, o T1 é o alaranjado e o ideal é o cinza. E aí vocês veem a performance de 7 quedas, né? Praticamente, o azulzinho estava relativamente mediano para baixo, e em um ciclo de 2 para 3 anos, encostou na nota máxima em todos os quesitos, né? O que significa dizer que entidades, né, em ambientes relativamente pouco dinâmicos economicamente, com populações entre pequenas e médias, né, populações relativamente baixas, podem desenvolver uma forte influência sobre a competitividade empresarial. Tanto é que os indicadores demonstram isso, inclusive os indicadores financeiros da ACE, e principalmente, na outra borda, os indicadores relativos aos resultados gerados pelas empresas. A gente, né, foi prêmio, né, foi a entidade premiada pela FACIAP em 2019, que foi a última edição do modelo de certificação. Vai retornar agora, teve um blackout momentâneo exatamente por causa da pandemia. Aqui a gente está caminhando para o final, gente, tá? Só para ficar atento à questão do horário e para também a gente ter algum instante aí para trocar impressões.
No contexto aí do ativismo associativista, né, associativo, a gente tem a CONAGE, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, que foi disseminadora do feirão do imposto, tem sido, que é aquela ação de forte impacto, que é pegar, vender combustível, produto de cesta básica sem impostos, exatamente para demonstrar a fúria estatal no Brasil, né, o tamanho do Estado, o quanto que o Estado é paquidérmico e o quanto que é desigual essa briga, né, de Davi e Golias, né, nós como Davi, o governo, né, o leão, a receita como Golias. Aqui eu só coloquei emblematicamente que é a carreata do imposto, que nasceu lá no Espírito Santo, nasceu, depois foi descontinuada, mas até 10 anos atrás era realizada, era uma carreata com 50 e poucos caminhões, cada um deles a representar um imposto recolhido no Brasil. Aqui também a gente enaltece o aspecto das jovens lideranças como repositório para as diretorias e também como efeito de oxigenação das gestões, né? O velho dilema geracional, se a gente tiver pessoas experientes, terceira idade, com jovem, com mulher, com outros segmentos, estratos sociais, a gente vai ter uma entidade mais plural, uma entidade muito mais preparada para recalibrar a sua atuação. Na linha também aí do ativismo associativo, mas mais particularmente da sororidade, né? Sororidade vem da origem do latim, né? Soror, né? Proximidade por identidade de irmandade, né? É um termo associado à igreja, mas é a irmandade de uma forma geral. Então, você reconhecer no outro semelhanças, afinidades para trabalhar em conjunto. E as mulheres têm feito isso muito bem. Em Minas, a gente tem o exemplo, porque a gente tem o Federaminas Mulher, que é muito forte, que tem aqui o Mulher Sem Fronteiras, tem também o Madrinha Gestora, que dissemina conhecimento e tecnologia de gestão de núcleos setoriais e câmaras setoriais para outras câmaras recém-criadas ou em municípios menores, tem aquela ação de transbordamento, um pouco aí do voluntariado associativo. E aqui a gente vê também, por intermédio da Federaminas, tem o Minas Sem Fronteiras, que é uma ação muito interessante, que inclusive são convidadas mulheres de outros países, né, em conexão para negócios, para apresentação de temas referenciais. O Minas tem também Minas Além das Gerais, né, que também tem um pouco dessa característica, mas também para promoção de negócios. E o CNM, que agora é CNE, Conselho Nacional da Empresária, foi agraciado com o prêmio Empreender esse ano. Então, isso já, né, dispensa credenciais. Aqui um capítulo à parte da ACC, que é de Cachoeirinha, né, que também reitera a questão da sororidade. São 2 núcleos setoriais de mulheres, né, exatamente porque tem uma recomendação metodológica que os núcleos não devam extrapolar muito o número de 20, 25 empresas. Então, a gente tem no universo aqui está errado, são 422 associados, mas dos 422 associados ativos da ACC, 50 participam, né, 50 empresárias participam dos núcleos de mulheres empresárias, o que também é muito significativo. E são ações voltadas tanto à promoção de negócios, capacitação, criação de políticas referenciais para a mulher, estímulo à atividade empreendedora da mulher, e entre outros, né, entre outras iniciativas, inclusive maior participação da mulher nos processos políticos, no executivo, no legislativo. Aqui a gente, né, não poderia deixar, está chegando ao final, de exaltar a atuação da SIC Garibaldi pelo conjunto da obra, né, e tentei capturar um pouquinho do que eu vi no Transformar, do que eu vi hoje, mas é uma entidade multifacetada, que incorpora muito bem essa questão também das múltiplas personalidades, né, com várias competências, né, além da fronteira das múltiplas personalidades, são diferentes competências jurídicas, né, com um rol de produtos e serviços também bastante extenso, e eu destacaria, a gente tem aí o caso, inclusive, das soberanas, né, com roupas típicas, da própria feira promovida sob a liderança da SIC, mulheres não, né, o projeto aí são os homens, né, temos os homens na cozinha, jovens na cozinha, a SIC TV, o aplicativo para fidelização de clientes, tem uma série de iniciativas muito interessantes, e o CLIP,
que eu acho que vocês deveriam encerrar o evento com o clipe. Como vocês não vão encerrar, e eu gostaria muito generosamente de agradecer a vocês pelo conjunto da obra, eu vou exibir, como última apresentação, um pequeno vídeo, né, lá exatamente de Esteio, né, que talvez SEB, né, consagre a nossa apresentação com uma ação atípica, mas altamente estratégica, que foi o projeto voltado ao entrelaçamento entre os bombeiros e crianças do município. A gente vê nessa iniciativa algo de natureza estruturadora exatamente por causa do quanto a gente tem vivido conflitos geracionais, né? O quanto que tem sido difícil extrair disciplina das crianças num bom sentido, mas, sobretudo, um aspecto de sociabilidade, né? De integração social. E Stey fez isso com excelência, então eu vou exibir o vídeo, se tiver tempo, se eu não for divertido pela coordenação, viu, por gentileza. O recado era esse, né? A gente percebe que há uma profusão de boas práticas, de casos excepcionais, por respeito a vocês, né, e ao horário, a esse evento exuberante, construído, edificado pela SIC Garibaldi. Eu interrompo a apresentação com a sensação de que teria muito mais coisas para falar, com certeza, mas, sobretudo, gostaria de agradecer a vocês, em letras garrafais, deixar registrado meu imenso agradecimento a vocês, a SIC pela visão estratégica e, sobretudo, pela grande diversidade, pela riqueza que nos cerca e também pelo sacerdócio, né, dos nossos dirigentes, mas o associado é o maior e mais relevante patrimônio da ACE. Produto bom é aquele de notada contribuição à competitividade das empresas associadas. A ACE deve se fazer presente na vida das empresas e as empresas no cotidiano da ACE. Formar, acolher e integrar lideranças e investir na profissionalização da gestão representam a melhor maneira de alcançar sustentabilidade financeira e institucional.
colaboradores, lideranças, associados e parceiros institucionais de notada contribuição à causa associativa devem ser reconhecidos e reverenciados. Além de zelar pelas empresas associadas, a ACE deve representar a força propulsora da atividade empreendedora em seu território de atuação. Cooperação para a competitividade deve ser a razão de existir da ACE. Senso de pertencimento é algo que se conquista com identidade, atuação em rede, convívio, proximidade, ações técnicas, festivas, de representação e de mobilização. Uma CE só pode ser verdadeiramente próspera ao atuar como protagonista de um ambiente de intenso dinamismo econômico e excelência empresarial. A ACE deve ser vista como a carta de navegação, a bússola e o porto seguro por seus associados e por quem deseja empreender um negócio de sucesso. Bem, ainda que haja ressalvas, e certamente esse tema é extremamente próspero, abundante, né, eu fico com os agradecimentos, muitíssimo obrigado a vocês, eu espero que tenha sido extremamente realizador para vocês, tanto quanto é entusiasmante para mim esse tema.